esse aqui é o meu ponto. Como é que o ministro do Supremo conhece o Daniel Vorcaro? Você está me ouvindo, você entende o ponto? O ministro do Supremo são os homens da condição. Ele não pode ter essa relação. E essa relação surge de onde? Desses eventos que o ministro Gilmar Mendes acha normal. Desses encontros que têm uma natureza promíscua, independentemente de acontecerem ou não promiscuidades ali. Conhece o cara. É um grande empresário, um grande banqueiro. De negócios controversos é só olhar. Está em todo lugar, patrocina eventos, palestra no evento. Palestrou no mesmo evento em que Alexandre de Moraes estava, também palestrante. Então conversam. Isso não poderia acontecer, esse tipo de situação em que relações se estabelecem a ponto de um ministro do Supremo gostar do cara. Isso é inimaginável, mas nós chegamos a esse lugar. Então, não tem mais fronteira entre a atividade de um ministro de corte constitucional e da atividade política de um parlamentar, da atividade empresarial, inclusive porque os ministros são empresários também, têm negócios. Então, isso vai ficando normal entre nós. A ideia dessa mesa, que reúna político, um parlamentar, ministro da Corte Constitucional e um empresário, que, por óbvio, cedo ou tarde, grande, terá interesse no Supremo Tribunal Federal. Então, nessa conversa, segundo a Malu, Alexandre de Moraes teria expressado o seu apreço por Daniel Vorcaro, usou o argumento que é típico, né? Vorcaro seria combatido, seria criticado, porque o negócio dele crescia e incomodava os grandes bancos. Isso é interessante, né? Então, Vorcaro seria vítima do sistema. O sistema em que ele aplicou o golpe, estamos falando de um golpe bilionário, são muitos bilhões, mas ele seria vítima do sistema. O bom Vorcaro seria vítima do sistema porque o seu negócio crescia e incomodava. E aí, nessa ocasião, Alexandre de Moraes teria pedido que o Banco Central aprovasse o negócio com o BRB. Isso em julho, negócio que for anunciado em março. E aí, o Galípolo teria informado Alexandre de Moraes que os técnicos do Banco Central haviam encontrado as fraudes bilionárias, são mais de 12 bilhões de reais em fraude, em venda de títulos podres. Moraes, bom, se isso for verdade, realmente, não dá para ir para frente. Acabou aí. Acabou aí. E daí que acabou aí? É grave. Não teve efeito a gestão de Alexandre de Moraes. Mas será que em outras ocasiões esse tipo de relação e de pressão tem efeito? Esse é o ponto. Eu volto ao ponto central. É a liberdade que essa turma tem para transitar nesses termos, para chegar junto nesses termos, para ter conversas com o ministro do Supremo, para ter conversas em jatinhos com empresários privados, com interesses no Supremo, para participar de eventos patrocinados e com a presença de empresários com interesses no Supremo. É claro que código de conduta nenhum vai resolver esse troço. Em entrevista coletiva, isso aqui me parece relevante. Em entrevista coletiva de final de ano, portanto, recentemente, o Gabriel Galípolo se pronunciou sobre o caso Master. Porque, minha gente, na hipótese de que tenha havido a pressão de Alexandre de Moraes sobre Galípolo, no que eu acredito na Malu, na apuração da Malu, no trabalho da Malu. Porque na reportagem diz, está quase um mês nessa apuração para publicar essa matéria. Certo? Então, a Malu tem lastro nessa publicação. Tem fontes nessa publicação. Imagine você a quantidade de pressão sobre o Banco Central. De todos os lados. Eu escrevi um artigo sobre isso, né, no Estadão, mostrando as múltiplas relações que o Banco Master, que Daniel Vorcaro criou para si. Não apenas com ministros do Supremo, com essa estratégia de aproximação com ministros do Supremo. E desculpa o exercício livre da minha opinião. Eu não tenho medo ainda de dar opinião. Difícil não acreditar que a contratação do escritório da família de Alexandre de Moraes não seja decorrente do fato de ele ser ministro do Supremo. E uma forma de estabelecer relações.
Imagine o conjunto de pressões sobre o Banco Central, sobre o presidente do Banco Central, quando anunciada a compra do Master pelo BRB. A quantidade de gente que queria que isso se resolvesse, que queria, inclusive, se livrar do problema, porque o Banco Master da casa ia cair, o banco perdia liquidez muito rapidamente, porque as pessoas pararam de vender os seus produtos. A vinda resolver o problema de muita gente, ia entrar na massa dos negócios do BRB, ia desaparecer, não ia performar, poxa, ativo que não tem isso, desaparecer, essa era a correria, era para isso. Enquanto os fundos estaduais e municipais, de fundos previdenciários, diante da perda de liquidez, é o caso do Rio de Janeiro, Rio Previdência, tem no Amapá, tem em todo lugar, botavam dinheiro no Banco Master para gerar liquidez para o Banco Master. Tudo isso acontece. Olha a quantidade de gente interessada nisso aí. As relações são muito vastas, vão da esquerda à direita. Consultores do Banco Master prestaram serviços do Banco Master. Ricardo Lewandowski, ex-ministro do Supremo, prestou serviço de consultoria. Agora é ministro da Justiça. Guido Mantega, aquele que levou o Vorcaro para o Palácio do Planalto. Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, do próprio Lula, petista. Relações com Ciro Nogueira, sendo do centrão bolsonarista. Relações conhecidas. Também palestrante em eventos patrocinados pelo Banco Master. Agora, mais recentemente, a gente não comentou isso aqui no programa e eu me desculpo por isso. É coisa estranha. O Tribunal de Contas da União, via liminar do ministro Jonathan de Jesus, exoticamente entrando o Tribunal de Contas da União no caso Master, para determinar que o Banco Central envie um certo constrangimento, intimidação, que o Banco Central envie esclarecimento sobre o processo de liquidação do Master. O TCU, o Tribunal de Contas da União, se metendo em transações privadas entre instituições financeiras. Isso não está entre as atribuições do Tribunal de Contas da União. Mas o ministro Jonathan de Jesus, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo? Só uma sugestão, não é maledicência, não. Apadrinhado de Arthur Lira, que é ministro do TCU, sob gestão de Arthur Lira. Jonathan de Jesus fazendo determinações sobre o Banco Central. Então, imagine a quantidade de pressões havidas sobre o Banco Central, sobre os diretores do Banco Central, de todos os lados. Vejam o comportamento de Dias Toffoli, que é o anulador geral da República, vai anulando tudo quanto há de provas relativamente à Lava Jato. Veja a gestão de Dias Toffoli, aquele sim que viajou no jatinho para Lima, para a final da Libertadores, com empresário privado, com advogado do caso Master, que participa de eventos patrocinados pelo Banco Master. Esse ministro do Supremo avocou para si o caso do Banco Master no Supremo Tribunal Federal, matou no peito, é com ele, e impôs sigilo ao processo, absoluto ao processo. E, mais recentemente, ordenou a retirada de dados da quebra de sigilo de Vorcaro da CPI do INSS. Tudo relativamente ao Banco Master passa pelo gabinete de Dias Toffoli vai gerindo. Um complexo muito impressionante de poder, de presença. Está em todo lugar. O Banco Master está espalhado em todo lugar. Há muitos interesses. Então, não será só Alexandre de Moraes, na hipótese de que tenha feito carregar a fazê-lo.